trekking, né, dentro da disciplina de Sociedade e Meio Ambiente, e essa atividade física, ela é muito conhecida, tá? A gente já tem falado um pouquinho sobre as caminhadas, né? E nós vamos discutir um pouquinho do que ela se difere aí em relação à caminhada, tá bom? Inicialmente, então, o que a gente vai falar aqui? O trekking, né, ele vai possibilitar aí a inclusão de várias pessoas. A sua prática, por ela ser uma prática mais simples, ela vai possibilitar aí que a gente consiga trabalhar o maior número de pessoas, tá bom? Além disso, para quem é da área aí, né, nós que estamos estudando aí dentro da educação física, é uma atividade potencial enquanto campo de trabalho para nós, né? Por quê? O trekking, ele não exige muito do profissional em termos de equipamentos, tá? E o equipamento que a gente vai utilizar, ele pode ser adquirido aí, né, pelo praticante. O praticante, ele já pode vir com esses equipamentos, ou se o profissional ele quer montar aí um serviço de ecoturismo, né? Aí ele pode ofertar e alugar para o pessoal que vai aí usufruir dessa modalidade, tá bom? E aí dentro do trekking, ele tem várias nomenclaturas, né? Trekking de regularidade, renda a pé, caminhada esportiva, e aí nós vamos discutir um pouquinho de cada um dessas nomenclaturas aqui também, tá bom? Em relação aos 3 tipos de trekking, né? Nós vamos ver aqui que para alguns autores, eles vão pontuar os 3 tipos de trekking. O primeiro, um trekking turístico, né? Geralmente esse aí é de um dia. Pode-se dizer que nós aqui da disciplina estamos mais atentos a esse tipo de trekking, né? O turístico, porque a nossa ideia é promover o lazer, né? Em contato com a natureza, reconhecendo aí o menor impacto ambiental possível, né? Então aqui, dentro do trekking turístico, vai ser uma pessoa ou um grupo de pessoas que vão se deslocar aí de maneira livre e de forma espontânea. Não tem uma preocupação com o ritmo, não tem preocupação aí com o tempo, tá? E a característica maior desse tipo de trekking é a contemplativa. Já o trekking de velocidade é aquele que a gente estudou dentro da corrida de velocidade, que está dentro da corrida de aventura, tá bom? Então, ela exige aí uma demanda energética e uma demanda de cardiorrespiratória maior, tá bom? Já o trek de regularidade, ele é competitivo. Nós também vamos falar dele aqui na disciplina, tá? Porque ele dá um subsídio para o trekking turístico. Então a gente pode trabalhar tanto com o trek de regularidade quanto o trek turístico aí dentro da questão do lazer, sociedade e o meio ambiente. Ele também é competitivo e tem regras bem delimitadas. Praticado aí em grupos, né? E a característica maior dele é manter dentro do percurso e dentro do tempo determinado. Nós vamos ver aí que as formas de pontuação dentro do trekking de regularidade é um pouco diferente das demais corridas que a gente já falou anteriormente, tá bom? Então, além disso, é possível encontrar na literatura aí outros tipos de trekking, tá bom? O independente, o organizado, o assistido e o de competição. O de competição é esse mesmo que eu acabei de falar para vocês aí. É uma falha nossa, né? Mas tudo bem. O que acontece? O de competição a gente já falou, né? Como que seria. E aí a gente tem um diferenciado aí, um diferencial na realidade entre independente, organizado e assistido.
Independente é aquela pessoa que por si só já pratica o trekking, né? Ela mesma vai lá independente, sem ajuda, se organiza e vai e usufrui, faz a prática aí, que nada mais é que caminhar aí pelo meio ambiente por uma trilha já pré-determinada. O organizado, ele já vai contactar, né, uma empresa que trabalhe com isso, que vai dar alguns auxílios para esse praticante aí. Ele pode ir sozinho, ele pode ir em grupo, mas ele vai ter uma assessoria, tá bom? E o assistido, ele está visando aí, né, já quase indo para um de competição. Ele vai ter um guia que vai auxiliar aí durante a sua prática, tá bom? Então a gente pode encontrar o mais comum, né, é o anterior, o turístico, velocidade e regularidade, mas eu apresentando aqui para vocês porque pode ser que vocês encontrem esse aí também em algum material que vocês estejam lendo, tá? Então o trekking, né, turístico, mais conhecido como de um dia, é o mais praticado por conta da questão do lazer, caminhada curta, né? Aí é em torno do máximo de uns 10 quilômetros. Ele vai ter um início e um fim bem determinado, então a sua trajetória, o seu percurso aí, ele vai ter um início e um fim para as pessoas, né? Lembrando que vai pegar um pouquinho do que a gente já falou sobre a corrida de orientação, sobre a caminhada, né? A gente estava falando lá, lembra que a gente começou a falar que o percurso, se ele for circular, vai ser melhor, porque onde inicia termina, né? E você não precisa demandar aí uma equipe para poder trazer esses participantes de volta. Mas de um todo, o objetivo é ir num lugar e de lá você tiver uma equipe que, né, traga os participantes, não precisa ir ter um percurso, né, bem determinado em termos circular, pode ser aí outro tipo de percurso, tá? E a gente pode praticar ele individualmente ou em grupo, ok? Já pensando aí no trekking de regularidade, ele é competitivo, então ele vai ter algumas regras, é importante caminhar aí, né, por um trajeto de acordo com uma planilha. Essa planilha aí, né, tá aparecendo aí no lado para vocês. Eu retirei ela de um livro, tá? Então as pessoas recebem essa planilhazinha e aí elas têm que obedecer a velocidade, tá vendo? Ó, obedece uma velocidade, essa velocidade aqui é colocada aí em cada trecho, tá? Então no trecho 1 eles exigem uma velocidade aí, mas no trecho 2 essa velocidade ela pode ser menor ou maior, tá bom? Então isso vai ser de acordo com cada organização de competição, tá? Exige aí um tempo exato para passar em cada ponto do percurso, né? Lembra dos PCs que a gente falou da corrida de orientação? Eles também estão presentes aqui. Então, eles vão falar aí que no posto de controle X, eles vão ter que passar naquele tempo, tá? As equipes, elas largam separadamente, com intervalo aí entre 2 a 3 minutos, tá bom? E esses postos de controle aqui, se ele não passar no tempo determinado, ele vai ter uma punição. Então, se eu passo lá adiantado, né? Então eu estou adiantado em relação a referência que está aqui na minha planilha, né? Eu vou ter uma penalização de 2 pontos. Vai ser somado aí, né, 2 pontos. E se eu passo atrasado, eu vou ter uma penalização aí de 1 ponto. Tá bom, pessoal? Deu para ficar claro aí? Pode ser que tenha outras penalidades também ao longo
do trajeto, tá bom? Mas esse aqui é em relação aos pontos, aos postos de controle, tá? E aí vai vencer a equipe que tiver menos pontos somados lá no final da corrida, tá? Em caso de empate, tem aquele com maior número de pontos dos postos de controle com 0 ponto vence. O que seria para ele tirar 0 ponto? Quando ele passa naquele posto de controle no tempo exato que ele deveria passar. Então aí fica 0, tá? Ele não perde ponto, né? Aliás, ele não soma ponto na realidade, tá? Dentro do track de regularidade, como a gente falou que ele é em equipe, ele possui algumas funções, as pessoas das equipes. Então aqui a gente vai ter o navegador, tá? O calculista e o ritmista. O que acontece? O navegador, ele é responsável por ler e interpretar aquela planilha que a gente viu anteriormente. Ele que vai conduzir ali a equipe pela trilha, tá? Já o contador de passos aqui, ó, ele vai ser o responsável aí para contar, comunicar aos integrantes, né, em relação à metragem que já foi atingida pela equipe, baseado na sua própria contagem dos passos. Então, ele tem que treinar aí, né, como fazer esses passos para dar certo lá na hora, tá? Já o calculista e ritmista, ele já é responsável pelos cálculos dos tempos ideais em cada trecho da trilha, tá bom? E esse cálculo, ele vai ser realizado previamente, tá? Antes de começar aí a corrida. A partir do momento que ele recebe a planilha, ele já pode fazer esse cálculo, tá bom? E durante, né, a corrida, ele não vai ser mais o calculista, ele vai ser o ritmista, né? E aí ele vai avisar a equipe se ela está adiantada ou atrasada em relação àquele cálculo que ele já tinha feito anteriormente. Então, o entrosamento entre a equipe aí, ela é essencial, tá bom? Dentro dessa possibilidade, gente, que a gente vê aí, o que nós estamos precisando? A gente não precisa de muita coisa, né? Então, o profissional de educação física, ele vai conseguir trabalhar essa atividade física aí dentro do contexto de lazer com muita facilidade, né? Se eu pensar dentro do contexto escolar aí, eu vou conseguir trabalhar todas essas possibilidades que eu tô falando aqui, né? Tá pontuado aqui, mas na educação física escolar eu vou conseguir trabalhar a interdisciplinaridade entre as unidades curriculares. Pensa lá, contador de passo, eu preciso fazer cálculo, questão de leitura de mapa, que a gente já discutiu isso, né? Ensaiar ritmo, consciência corporal, resolução de problemas. Se você pensar aí, a gente tá envolvendo tudo isso durante a prática, tá? Ele é de fácil aplicação, né? Eu já falei sobre isso, falei que requer poucos recursos. Além disso, a gente tem a parte da consciência e preservação do meio ambiente e contribuir ainda com a saúde e a qualidade de vida das pessoas que estão participando. Então, é uma mão cheia para todo mundo, né? Então, os benefícios dessa prática, a gente vai ter um aumento da capacidade aeróbica do indivíduo, se ele tiver uma prática regular, tá? E aí, se você promove aí vários eventos de trekking nessa cidade, você vai conseguir adeptos, né, que vai melhorar a capacidade aeróbica, condicionamento físico do participante, concentração, principalmente se a gente pensar no trekking de regularidade, tá? E redução do estresse, né? Esses três aqui a gente consegue abarcar tanto o trekking turístico quanto o trekking de regularidade. Esse aqui da concentração, o trekking de regularidade, ele vai fazer, vai atingir com maior potencialidade, tá? Materiais necessários: calçado, roupa leve, pensando aí
dependendo da mata, lembrar lá, blusas de manga longa, calças compridas, a bússola, a mochila para levar água, né, comida se necessário, repelente, protetor solar, tá? Chapéu por causa de sol, tá bom? E se eu for pensar aí no trekking de regularidade, ainda vou precisar de relógio digital, prancheta e caneta, calculadora, plástico para proteger a minha planilha, né? Kit de primeiros socorros, tá? Kit de primeiros socorros ele também pode estar no turístico, porque alguns acidentes ainda podem acontecer, né? Então aí é importante também estar lá, tá joia? Então, passando para frente aqui, pessoal, como que a gente vai montar uma prova, tá? Primeira coisa, levantamento da área, né? A gente pode usar o Google Mapas aí para ajudar a gente no trajeto. Depois que eu fizer esse levantamento aqui, a gente faz a visitação da área e percorrer o trecho a pé, depois que eu fiz o traçado lá. Quando eu estiver fazendo essa visita aqui, é importante eu verificar, principalmente pensando aí na preservação da natureza e do meio ambiente, percorrer as trilhas que já existem, né? Não caçar outras trilhas, tá? Já vamos aproveitar aquela que está ali para a gente preservar melhor o meio ambiente, ok? Depois que eu fui lá, vi as possibilidades, né? Daquele ambiente ali, eu vou elaborar as trilhas perfeitamente, tá? Aí eu vou percorrer novamente o percurso que eu já tinha pensado aqui, mas pode ser que aqui eu tinha pensado ir para a direita, mas lá eles me apresentam uma trilha com ramificação para 3 locais. E aí eu posso, naquela hora, mudar, tá bom? E aí eu vou anotar um esboço da planilha. Lembra aquela planilha que a gente olhou lá atrás? Falando o que tem que ter, se vai para a direita, se vai para a esquerda, a questão da velocidade média. Então, vocês já vão fazendo um esboço dessa planilha nesse momento. Depois, a gente tem a medição das trilhas. Ir lá de novo, né, com uma trena, e aquelas trenas de rolo, e dividir os trechos, né, com velocidades diferentes. Então, você vai dividir lá o percurso em vários trechos, e cada trecho você vai colocar uma velocidade diferente. Após isso, você vai elaborar e confeccionar a planilha direitinho, porque antes eu tinha feito só um esboço. E por último, vocês vão escolher os pontos de controle, tá bom? Então, seria aí a última coisa a fazer, é escolher os postos de controle onde eles irão ficar, tá joia, pessoal? E aqui eu deixo uma dica para vocês de um site que organiza aí cursos e treinamentos de atividades na natureza, e um deles é o trekking. Então, como é uma atividade que requer poucos recursos, né? Eu acho que vale a pena para quem tem interesse na área aí, dar uma visitadinha lá, ver as possibilidades, que vai valer a pena, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima!